Olá, vamos lá. Hoje eu vou fazer um breve resumo para vocês dessa notícia que saiu sobre o pedido de falência continuada apresentado pelo administrador judicial da empresa Teca Tecelagens, num processo de recuperação judicial que já tramita há 12 anos. E vou fazer uma diferença para vocês entre falência continuada e falência com a atividade provisória da empresa falida, que depois vai ser encerrada. Bom, falência continuada, ela não existe de forma expressa na Lei de Falências, a Lei 11.101 de 2005. Foi um instituto que foi criado por um grupo de administradores judiciais de Porto Alegre, na verdade de um processo de Pelotas, e a jurisprudência acabou aceitando essa saída, principalmente pós-pandemia. Foi uma saída muito boa, aonde é o meio caminho. Por quê? Porque originalmente, quando uma falência é decretada, é o fim da atividade. Se a falência não for fraudulenta, se não houve a prática de crime, principalmente contra credores, o que se faz numa falência? A atividade, ela permanece de forma provisória até que efetivamente o ativo seja vendido ou pelo menos tentado ser alienado, tem de se pagar alguma dívida e aí finalmente as portas são fechadas. Então a regra geral é essa: se decreta a falência de uma empresa, se houver fraude, houver alguma ideia de uma falência fraudulenta, as portas são fechadas, há um lacre, inclusive, do estabelecimento empresarial e as atividades cessam de forma imediata. Se existe uma falência baseada na boa-fé, é realmente uma crise econômico-financeira do devedor que não tem como resolver, aí se permite essa atividade provisória até que se aliene aí o que dê para alienar e se pague o que dê para pagar. A falência continuada é um pouquinho diferente e ela, como eu disse, não existe de forma expressa na lei. Foi uma criação, uma tentativa de resolver o problema. Por quê? Porque, além de tudo que eu falei para vocês sobre falência, ainda existe o problema da recuperação. Se a recuperação judicial ela não dá certo, o que acontece? Convola em falência. E aí, fatalmente, as portas vão ser fechadas, a atividade vai ser encerrada, o patrimônio vai ser alienado. E com isso, você atinge toda uma comunidade. Empregos que são encerrados, pessoas ficam desempregadas. Terceirizados, prestadores de serviço também são atingidos. Então também não é legal que uma recuperação judicial seja convolada em falência. E aí, pós esse período que nós tivemos aí pandêmico, naturalmente muitas recuperações judiciais tiveram problema na sua condução. A própria Teca já tem 12 anos de recuperação. Originalmente não se podia ter um prazo tão grande, originalmente eram somente 2 anos de recuperação, mas de fato, essas particularidades econômicas que nós fomos vivendo aí nesses últimos anos trouxeram alterações na lei, mas também na própria condução dos processos. E aí, resumindo a situação da Teca, o administrador judicial apresentou uma petição, então, informando diversos fatores, mas são diversos. Eu só vou fazer um resumo, até porque não cabe aqui debater sobre isso, até pela falta de conhecimento efetivo do que aconteceu ali com a Teca. Mas ele apresenta, entre outras coisas, problemas com o aditivo do plano de recuperação, de auditoria, onde ele até levanta uma possível parcialidade da auditoria, problema com os acionistas, que não teriam interesse em realmente efetivar a solução dos problemas, divergências e também a questão de que determinados juízes autorizaram penhora de valores, de bens da recuperanda e aí tornando impossível a sua recuperação por falta de caixa, de fluxo de caixa. Então, entre várias considerações, ele coloca no final a ideia, então, e requer a convolução da recuperação judicial em falência continuada e aproveita esse momento dizendo que seria melhor a falência continuada. Por quê? Porque aí poderia se vender as unidades, a atividade como um todo, a empresa como um todo, de forma integral, assegurando não somente
os empregos como também a economia. E aí ele cita cidades que seriam atingidas, como principalmente Blumenau, entre outras, tá? Eu não vou me prolongar muito nisso, senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí que é a grande diferença, é a grande sacada da falência continuada que eu expliquei no início do vídeo, né? O que acontece? Quando se faz uma falência continuada, a venda é do todo, é exatamente a empresa toda, inclusive garantindo a permanência dos funcionários, a permanência de tudo aquilo que estava funcionando antes da sua venda. É feito um acordo com quem adquire essa empresa. Lembrando que empresa aqui é o conceito técnico, é a atividade empresarial. Né? Então, o que acontece? Na falência continuada, se faz um termo de acordo. Quem adquire aquele pacote, o que a gente chama de civil de porteira fechada, né? Com tudo dentro. E ele se mantém, então, nessa atividade e garante a continuidade dos contratos, a continuidade das relações empregatícias, enfim, né? Melhora a situação daquela empresa com injeção de dinheiro e manutenção da empresa. Diferente, então, daquilo que eu falei para vocês, da falência propriamente dita, aonde isso não acontece, né? A dispensa dos funcionários, o fechamento da atividade, a venda de forma separada ou fracionada dos bens, dos ativos dessa empresa, e essa ideia foi construída, então, com base naquele processo originário de Pelotas, aonde se teve essa ideia e foi realmente um sucesso na época, quando o juízo, então, atendeu ao apresentado pela administração, né, daquela massa recuperanda. E agora, o que se pretende com a TECA? É uma situação muito nova no direito, principalmente porque tem poucos anos que isso começou a ser inserido no judiciário, né, e efetivamente não existe, né, pura jurisprudência, né, não existe uma regra específica na lei que fale sobre falência continuada. Só fala sobre a continuidade provisória da atividade se decretada uma falência. O mais interessante é que o fundo de investimento que representa os acionistas minoritários dessa empresa, da TECA, rejeita essa ideia do administrador judicial. E agora, como é muito recente, resta ao juízo decidir se efetivamente vai acatar o pedido do administrador judicial ou vai efetivamente acatar o pedido desse fundo de investimento que representa a TECA Teste, né? E também os acionistas minoritários. E aí vamos ver o que vai dar. Mas é importante vocês entenderem como que a terminologia difere completamente os institutos. A falência decretada. Há uma continuidade provisória das atividades até o fechamento efetivo. Outro, falência continuada. Há continuidade das atividades até a venda daquele grande pacote para um outro empresário, para um outro grupo empresarial, mantendo-se as condições em um acordo pré-estabelecido. Espero que eu tenha esclarecido para vocês. E eu vou colocar na descrição do vídeo o número dos dois processos, tanto do que criou esse Instituto da Falência Continuada, como também o da TECA. E caso alguém queira também fazer alguma pergunta, eu estou aí disposta a esclarecer nos comentários.